Sabe aquele filme que quando você assiste, você termina ele pesado, até que o final ele lhe revigora de alguma forma, só que todo o desenvolvimento até chegar nesse clímax é aquela parada que pesa, que você termina com aquele clima de, porra, parece que eu andei aqui 10 quilômetros. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu terminei de assistir A Sociedade da Neve, que tá na Netflix já tem um tempinho. E é incrível como eu conversando com alguns amigos, eles tiveram a mesma sensação. Alguns disseram que acharam algumas cenas repetitivas, porque eles abordam muito a questão do sofrimento, que iam lá, tentavam fazer uma coisa e acabava não dando certo. Outros porque acharam que o clima realmente pesou. Mas uma coisa é interessante a gente falar sobre esse filme. Esse ar de peso, ele é extremamente necessário para construir a atmosfera que o filme quer atingir. Às vezes eu tinha a impressão que essa era uma daquelas versões estendidas, quando você pega um filme e aí o diretor faz um corte colocando algumas cenas que foram deletadas, porque realmente parece, o filme tem 2h30, se eu não me engano, e chega um momento que você fica, velho, tá bom, eu não quero ver mais esse sofrimento. Só que toda essa construção, ela ajuda demais para que a gente entenda as motivações de alguns dos personagens que estão aqui em jogo. Isso justifica, inclusive, algumas decisões que algumas pessoas vão tomar aqui, que vai ter alguma resistência no início, mas que vai acabar todo mundo tendo que aceitar, e toda essa construção, todo esse sofrimento, ele acaba deixando com que aquela decisão que aparentemente é uma coisa abominável, acabe sendo aceitável naquelas condições. Talvez não para todo mundo inicialmente, mas com certeza depois de muito tempo, daquele jeito que eles estavam vivendo, era algo simplesmente inevitável. Sem falar que todo esse clima faz com que o final ele seja muito mais recompensador. Então, de fato, eu assistindo esse filme, eu acabei entrando na jornada, e quando os personagens acabam saindo daquela situação, acabam encontrando os familiares, e olha, isso não é nenhum spoiler, esse caso ele é muito famoso, o caso desse filme, né, baseado numa história real, mas quando isso acontece, é muito emocionante, velho. Pelo menos me pegou de jeito. E caso você não faça nenhuma noção do que é essa história, do que ela conta aquele caso da década de 70, que um avião tava saindo com um time de rugby do Uruguai, ele tava indo pra Argentina, e ele acabou esbarrando ali na Cordilheira dos Andes. Eram 45 pessoas, dessas 45, só 29 sobreviveram num primeiro momento, e 16 sobraram depois de 2 meses ali tentando sobreviver. E esse caso ficou muito famoso, porque a única forma que eles encontraram de sobreviver esse tempo todinho foi justamente se alimentando das pessoas que iam partindo, né, que iam batendo as botas. Então, naquela época, e por muitos anos depois, até hoje, as pessoas discutem, pô, e aí, se você teria coragem de fazer o que eles fizeram, você teria coragem de tomar essa decisão, você não iria aceitar inicialmente, o que você faria? Embora a gente sabe que pra sobreviver, meu amigo, chega um nível ali que não tem jeito, qualquer um toparia qualquer coisa. Mas mesmo sabendo disso, né, mesmo tendo consciência disso, o filme ele ainda aborda uma parte muito interessante da discussão das pessoas dizendo que as outras estavam loucas, que queriam fazer isso inicialmente, de como eles acabavam tendo medo, pô, será que é crime isso que a gente tá fazendo? Será que Deus vai perdoar a gente? Será que a gente tá deixando de ser humano, mesmo a gente justificando que é algo extremamente necessário para que a gente sobreviva? Então toda essa discussão, toda essa conversa, por mais que o fim fosse inevitável, é muito interessante se acompanhar. O início é bem enxuto, eu imaginava que ele ia tomar muito tempo ali, contando a vida deles, pra a gente acabar se envolvendo com os personagens, mas não, ele é bem rápido e deixa essa questão da gente conhecer os personagens pra depois, né, durante a sobrevivência deles. E velho, a cena de acidente aqui desse avião é uma coisa surreal, pô, é surreal de bem feita. Não só na parte que o avião se parte no meio, mas tem uma cena mesmo de uns empilhamentos, né, que a cadeira vai batendo e vai empurrando as outras, vai esmagando a galera. Cara, é impressionante porque o filme ele se atenta a uns detalhes que causam impacto. Tem uma cena mesmo que eles focam no pé de uma moça, eu acho, e aí passa a cadeira, velho, dobrando o osso da canela no meio. E é algo que com certeza deve ter acontecido, mas a direção fazer exatamente esse corte, por mais que seja um detalhe no meio do acidente como um todo, ainda assim faz com que a gente sinta todo o impacto, toda a dor física que aquelas pessoas passaram através dos detalhes. E é aí, velho, que o filme cresce. Porque o design de produção é muito bom, é tudo muito perfeitinho, não tem nada fora do lugar, você realmente sente que você tá dentro de um ambiente que, primeiro, era um ambiente da década de 70 e, segundo, é um lugar completamente inóspito. Sem falar na questão da maquiagem, que é muito massa, véio, essa maquiagem aqui, principalmente quando os personagens eles estão mais pro final ali, você vê eles definhando, é uma coisa incrível de bem feita, pô. E tem alguns personagens que estão melhores do que outros, mas
mas você vê por algumas coisas um detalhe do lábio rachado, das queimaduras aqui na bochecha, na testa, e essa atenção dos detalhes, ela acaba se estendendo também para os momentos em que os personagens estão conversando, em momentos muito íntimos, quando eles estão filosofando sobre alguma coisa. Tem um diálogo muito bonito quando um deles está falando sobre Deus, o que é o Deus para ele, que não seria o Deus cristão do resto da galera, entendeu? Ou então quando eles estão juntos ali, estão sem ter o que fazer e eles começam a falar poesias, conversar sobre algumas coisas. Cara, são detalhes que podem passar despercebido, mas que fazem com que a construção daquela atmosfera, a construção daquela situação, principalmente porque a gente vai precisar disso no final, acreditar que eles realmente construíram uma sociedade, uma família, que realmente eles ficaram extremamente íntimos. Então todas essas narrativas que podem parecer detalhes são extremamente importantes para que no final o conjunto da obra acabe se conversando, para que no final a gente acredite que aquelas pessoas, elas realmente estavam dispostas, se elas percebessem que um fim era inevitável, a, por exemplo, a doar o corpo para que os amigos sobrevivessem. Inclusive, um dos personagens que tinha maior resistência a essa ideia, ele no final deixou bem claro, né, que a amizade, amor, é você dar a vida, dar o seu corpo para salvar aqueles companheiros, para salvar a quem você ama, a quem você tem amizade. E quando ele chega nesse ponto, quando ele chega nessa declaração, você em nenhum momento duvida que ele esteja sentindo aquilo. E isso é fruto de uma narrativa muito bem feita. Então assim, vale a pena assistir A Sociedade da Neve? E eu acredito que vale. É um filme muito bom, apesar de eu achar que ele tem ali um problema de ritmo, eu achar que ele se arrasta em alguns momentos. 2h30 eu acho um pouco demais, apesar, como eu disse, de entender que isso ajuda a narrativa a ir pra frente, mas foi uma parada que eu senti, sabe? Eu senti o tempo se arrastando. Não é nada que estraga a experiência, como eu disse, foi uma escolha da direção fazer isso, para ele trazer uma efetividade maior no final, principalmente. E você percebe, né, quando isso é intencional ou quando a pessoa simplesmente não sabe o que cortar, quando ela simplesmente tá enrolando na história para poder fazer um filme maior. E é uma coisa, velho, que eu não gosto nem a pau. Quando na edição você não corta, não deixa o essencial para que a pessoa que tá assistindo tenha uma experiência completinha, redondinha, no menor tempo possível, velho. Eu gosto de praticidade, eu gosto de coisas que sejam diretas e efetivas. E claro, é um filme que mexe muito com a nossa empatia. O tempo todo, pelo menos pra mim, eu fiquei pensando, velho, o que eu faria no lugar desse personagem aqui? O que eu faria nessa situação? E mesmo que a gente que tá assistindo nunca chegue nem perto de sentir o que aquelas pessoas passaram, ainda assim, ele tem o poder de fazer com que a gente imagine, e imagine muito, o tamanho do desespero daquelas pessoas e o tamanho do alívio também que elas sentiram ao finalmente conseguir voltar pra casa. Claro, voltou coisa de 1/3, né, 30% apenas, mas isso me fez me questionar, porra, como é que foi o resto da vida delas? Como é que elas levaram a vida dela, o restante da vida delas? Será que elas continuaram próximas? Será que elas se afastaram porque quiseram enterrar completamente o passado? Foi algo que realmente me deu essa vontade de continuar vendo mais daquela história. E velho, sempre que um filme ele consegue causar isso em mim, dá aquela sensação de tome aqui um gostinho de quero mais, quer dizer que o filme foi extremamente eficiente naquilo que ele tava querendo fazer. Mas agora eu quero saber de você, me conta aí, você assistiu esse filme, o que foi que você achou? Você achou também que ele pesou um pouquinho ali pelo meio? Ou não, esse tempo passou pra você que você nem viu? Vamos conversar um pouco sobre ele. Se você quiser também indicar algum filme pra eu assistir e trazer aqui pra gente discutir, é só também deixar nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, caso esse tipo de conteúdo lhe agrade. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente pra debater cada vez mais filmes. Agora eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!